Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, se inscreve aqui, o maior canal de notícias portuárias do Brasil. E é claro que a gente quer você junto com a gente. Esta semana vamos falar de pessoas, é isso que eu gosto de falar e é isso que eu gosto de tratar, porque o principal pilar na relação do porto com a cidade é o emprego. E para isso, recebo a Andréa Marçal, que é coordenadora de recursos humanos lá da Gelog. Porto 360. Patrocínio. Andréa, que prazer te ter aqui com a gente no Porto 360. Prazer é meu, Maxwell. Obrigado pelo convite. Andréa, eu falei que a gente vai falar de pessoas hoje, né, na abertura do nosso programa. E realmente pessoas é algo que vem preocupando muito as empresas de um modo geral nesse mundo disruptivo que a gente tem de tanta tecnologia. Você que é uma especialista, né, em recursos humanos, como é que você está olhando essa relação, né, empresarial, principalmente do mundo corporativo, com as pessoas? Bom, pessoa é o que move a empresa, né? Claro, não tenha dúvida. A gente fala de máquina, de equipamento, fala de tecnologia, mas o que está por trás de tudo isso são pessoas. Então, a gente contrata pelo currículo, mas, na verdade, o que mantém a pessoa na empresa é o comportamento. Então, e comportamento acaba sendo pessoa, né? Sem dúvida. Ela se forma, ela estuda, ela tem o conhecimento, mas o comportamento é algo que você não encontra e você não... Você consegue desenvolver? Sim, consegue. Mas não é acadêmico, né? Não é algo acadêmico. Você não vai buscar comportamento numa faculdade, por exemplo. Comportamento você adquire mais olhando uma pessoa, como é que ela lida no dia a dia, do que no livro. Você busca no livro também? Busca. Leitura, autoconhecimento, né? Claro. Mas eu acho que eu aprendi, vou falar de mim, né? Eu acho que eu aprendi muito mais comportamento olhando outras pessoas, como elas agiam, como elas lidavam com a situação, do que numa cadeira de universidade, por exemplo. Você colocou um ponto e me colocou para refletir, para pensar mesmo, né? Eu sempre defendi a relação da qualificação e da capacitação, né? Qualificação é uma coisa, capacitação é outra completamente diferente. Uhum. Mas você trouxe mais um ingrediente para esta fórmula aí, que é o comportamento. Eu vou te confessar que eu não havia parado para pensar nisso ainda, Andréa. Uhum. O comportamento ele faz total diferença dentro das relações do universo corporativo. Qual é o perfil que as empresas buscam? Muda de uma empresa para outra, né? Vamos dizer, a empresa A ela tem um perfil XYZ e procura determinado tipo de comportamentos, ou a empresa C tem outro perfil e busca outros comportamentos, ou seja, pessoas mais empreendedoras, aquelas que não são tão empreendedoras. O que a gente pode observar nesse ponto específico que você colocou do comportamento? Gostei muito, eu vou começar a usar, se você me permitir, esse terceiro pilar, né, que eu falo aqui, a qualificação, capacitação, agora eu vou inserir o comportamento. Adorei, você me colocou para pensar, vou estudar também sobre isso. Eu creio que sim, eu acredito que sim, há diferenças de empresa para empresa. Tem empresa mais agressiva em comportamento, e aí ela busca profissionais muito mais competitivos do que outras, e tem empresa mais... como é que eu posso dizer? Que não seja tão aguerrida nessa questão da competitividade, isso. Até por ter um posicionamento já de liderança, vamos imaginar. Né? E não tá buscando um perfil tão empreendedor quanto eu não quero esse. falar nome de empresas aqui. Não, claro, não tenha dúvida, mas, assim, e nem devemos. Tem empresas que, assim, muita gente já conhece no mercado, que é um perfil muito mais agressivo e busca pessoas muito mais competitivas, e ela estimula isso nos profissionais do que outras. Outras preferem mais um perfil mais analítico, por exemplo, do que outras. Outras com perfil mais inovador. Então, vamos supor, startups, por exemplo, elas preferem um perfil muito mais de profissionais com criatividade de inovação.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Empresas de mais um ramo comercial, por exemplo, elas vão para um perfil muito mais agressivo. Muito mais empreendedor, muito mais focado em vendas e business efetivamente. Exatamente. Chegou a hora da gente chamar o Papo de Porto direto lá de Brasília com Mário Povia. Povia, por aqui a gente está falando de pessoas e recursos humanos. O que tem de novidade aí da capital do nosso país? Olá, Max. O papo hoje é sobre tarifas portuárias. Há alguns dias, o nosso ministro, Márcio França, anunciou alguns descontos tarifários, notadamente nos portos de Santos e do Rio de Janeiro, por conta de redução de custo Brasil, por conta de viabilizar competitividade no setor e também com uma certa correlação entre investimentos que não teriam sido realizados a tempo, investimentos aí comprometidos pela autoridade portuária. É uma nova etapa que surge, né, evidentemente, com a nova metodologia tarifária implementada pela ANTAQ, que unificou ali as rubricas, né, e trouxe uma certa aderência entre investimentos e receitas no porto, é dizer, a tarifa em si ela serve para remunerar a autoridade portuária pela provisão de infraestrutura e, evidentemente, essa provisão ela tem que estar adequada, ou seja, esses investimentos têm que estar em dia para que a autoridade portuária possa usufruir da totalidade das tarifas aprovadas pela agência reguladora. A medida vem no momento onde o modelo está sendo implementado e logo em seguida há algumas cobranças que a agência reguladora vem fazendo às autoridades portuárias para que efetivamente deem conta dos investimentos que foram compromissados. É uma nova etapa, é uma nova era e é importante que tanto os gestores portuários, que hoje administram as companhias docas, né, quanto o usuário, né, ambos tenham em mente, né, que esse modelo veio para ficar e, portanto, é uma via de duas mãos. Não dá para se cobrar tarifa cheia sem realizar os investimentos compromissados e vice-versa. Então, é importante que haja essa cobrança, haja essa sinergia entre o que é pago e o que é oferecido. E nada melhor do que o Conselho de Autoridade Portuária, um locus importante, né, para se debaterem essas questões no dia a dia do porto. Então, portanto, fortalecer o CAP, né, para que essas discussões ocorram, para que a própria autoridade portuária preste contas, né, dos investimentos que vem fazendo, né, e que deram aso às tarifas portuárias vigentes, né, essa via de duas mãos flua de uma forma saudável, de uma forma harmônica, não é? Para que se saiba exatamente o quanto está se pagando e, afinal de contas, os níveis de serviço que estão comprometidos. Vamos louvar aí que daqui para frente tenhamos aí essa equação bem azeitada. Por hoje é isso, meu amigo. Um grande abraço. É isso aí, Povia. Você sempre trazendo informações de qualidades aí direto de Brasília. Eu queria explorar um pouco. A gente já vai falar do reality. Eu sei que tá todo mundo querendo saber do reality. A gente já vai falar do reality. Mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho atrás, porque eu sempre me coloco no papel das pessoas, né? Eu sempre, quando vou, de alguma maneira, gerir as minhas equipes, eu tento me colocar no papel da pessoa para fazer, ou para me fazer entender daquilo que necessariamente eu estou buscando, ou que as empresas buscam de um modo geral. E a gente percebe que muitas vezes o profissional demora muito para conseguir um emprego, né? Ele acaba conseguindo esse emprego dentro do setor portuário, um grande sonho dele, e dura pouco dentro daquela empresa, né? Muitas vezes pela questão do comportamento que você colocou. Talvez seja essa uma das questões. Como é que a gente identifica, né? Existe alguma maneira de identificar ou mudar o comportamento, André, ao longo desse processo? Ou seja, eu tenho um comportamento muito mais analítico, como você colocou, e eu preciso de uma empresa, estou dentro de uma empresa que é bastante competitiva. Eu preciso me qualificar para isso? Eu preciso me capacitar para continuar desenvolvendo a atividade dentro da empresa, ou é melhor procurar outro emprego? A pessoa ela tem que se sentir bem no local. Tá, Max? É assim, o ambiente de trabalho, ela interfere muito.
Porque é onde você passa a maior parte do seu tempo. Claro. Correto? Muitas vezes muito Então, assim, mais na empresa do que dentro da própria casa. Muito mais tempo na Sem empresa dúvida. do que, né? Assim, o pessoal operacional não, que muitas vezes trabalha 6 horas por dia. Então, ele trabalha 6 horas, ele fica talvez menos tempo dentro da empresa, a não ser quando ele dobra, né? Sim. Então, ele fica 12 horas. Quem trabalha 12 por 36, por exemplo, fica 12 horas dentro da Claro. empresa. Então, ele tem que ser um ambiente acolhedor para ele tem que se sentir bem ali com a empresa e com o colega de trabalho, né? Se ele não faz adaptação no ambiente, ele não se sente bem, ele começa a ficar doente Emocionalmente, a gente pode dizer? emocionalmente, né? E aí começam a aparecer outros tipos de doença que fica aquela questão psicossomática, né? Sem então, dúvida. a sua doença mental, não é mental, mas assim, aquela doença que te faz mal na mente, ou não... E acaba afetando indo até pro o próprio, físico, até né? o próprio organismo, Acaba né? te afetando de outras coisas. Então, assim, se você aguenta aquilo, você vai mantendo ali. Agora, se não, eu aconselho a procurar outra coisa que te faça bem. É uma grande, eu acho que é uma excelente posição, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? A gente tem que estar bem aonde a gente se sente bem, Exato. né? E o que a gente Exato. quer realmente fazer para nossa vida. Você tem muita vaga em aberta hoje na Gelog, né? Tá difícil achar o profissional ideal para atuar nessas vagas. Como é que tá o processo seletivo hoje dentro da Gelog, Andréia? A maioria das vagas na Gelog são operacionais, Sim. óbvio, né? Que o nosso público é mais operacional mesmo, né? Então, assim, as vagas operacionais, elas são um pouco mais fácil, talvez, mas ao mesmo tempo é um pouco mais complicado porque envolve uma série de cuidados que a gente tem que ter com segurança, Sem porque dúvida. da carga, né? Então, assim, tem umas certificações que a empresa tem que ter, a gente tá, né, a Gelog está buscando a certificação do OEA, e tem muitos processos que a gente tem que fazer por conta disso, então vários cuidados a gente tem que ter nesse sentido. Então, é mais difícil por conta disso, né? A busca por isso é difícil porque ainda a escolaridade é complicada. A escolaridade ainda é um problema hoje no processo de contratação. Para essa mão de obra específica que você está dizendo que é uma mão de obra mais braçal. Isso. Qual é a exigência de escolaridade Por hoje? exemplo, Antigamente hoje era a o gente- segundo grau completo. Hoje já exige-se uma universidade, por exemplo, ou não? Ainda continua o segundo grau completo. E mesmo assim é uma mão de obra complicada de se achar. Por exemplo, um mecânico de mecânica diesel é complicado de achar, que é o caso ali na Gelog. Você tem essa vaga em aberto e você não consegue achar Difícil achar esse profissional. Tá, se você é qualificado. mecânico a diesel, tem segundo grau, ó, já pode procurar a Andréia, porque tem vaga disponível para você. Andréia, vamos explorar um pouquinho essa questão do reality. Pela primeira vez a Gelog fazendo parte desse reality do setor portuário, que é um A projeto gente está super animado. inovador. Para você, né, da área de recursos humanos, você vê um projeto que vai selecionar pessoas da cidade, né, para tentar levá-las para o setor portuário. Como é que você vê esse projeto? Ó, a gente lá tá animadíssimo. Pelo menos assim, o RH, né? Tudo, a gente tá bem animado, né? Movimentou a empresa toda ali? O pessoal tá Movimentou. animado, o Adriano tá animado, o Paulo. Tá. Paulo tá animado, o Adriano tá animado, o Blanchard tá animado, tá todo mundo animado, sabe? Então, assim, deu outra energia pra gente. Ai, que legal. Né? É, bem bacana. E, assim, o que eu, né, vou falar enquanto profissional de RH, né? Ver o jovem, a oportunidade do jovem, né? Eu fiz há pouco tempo um processo de seleção de estágio para minha área, né? Agregou no time agora recentemente, e eu vi como jovem que participou do processo, eu envolvi a equipe toda para participar do processo, né, seletivo, e eu vi o quanto tem jovem que sonha em trabalhar no Porto. Muito. 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 Né? Tanto é que a Gelog, ela fez uma publicação, né, sobre o reality, e eu coloquei lá, eu compartilhei e coloquei lá, você que tem o sonho de trabalhar, tá aqui, ó, essa é a sua oportunidade. É a tua chance É a tua chance. Não é obrigatório, né, o emprego, né? Sim, nós vamos não é selecionar os 9, os executivos, tanto o Adriano, quando o Caio da Transtec, o Ricardo Artem da BTP, eles vão avaliar o perfil desses 9 participantes. Mas nós estamos aqui para ajudar, né? Eu sempre digo que a gente entra no processo, o pessoal do RH, os mentores, a gente entra para ajudar.
Você conhece bem o Adriano, eu conheço ele também. Que dica que a gente pode dar, né, para quem está se inscrevendo lá agora, né, para poder tá desenvolvendo um trabalho dentro desse processo que de alguma maneira possa fazer alguma diferença para poder ser contratado, Andréia? Primeira coisa, se tem o sonho, não deixe de sonhar. Tem que sonhar, tem que ir Só atrás. acredite quando realmente não der certo. Claro, não né? tenha dúvida. Enquanto você está no momento de inscrição, vai lá, se inscreva. Até você receber ou não, você tem Não tenha dúvida. Você né? tem oportunidade, né? É Então, isso. primeira dica é essa. Segundo, faça o que você puder para conseguir. E se conseguir, faça o que você puder para chegar lá. Né? Você já imaginou um deles estar fazendo o processo de admissão lá com você? Isso é um diferencial até para a própria empresa, vamos dizer assim, a título não só na área de recursos humanos, mas também para o mercado do modo geral? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Ah, eu vi os outros, né? Os outros realities e eu vi esses dias, eu fui ver busquei lá no YouTube e eu vi a tua conversa com os ganhadores da última edição. Legal. Eu vi a conversa com eles e teve uma falou que deu até autógrafo, né? Deu autógrafo, não lembro o nome dela agora. Mas ela falou, não me engano, a Mariana. A Mariana, isso. Deu até autógrafo e tal. Então, assim, como eles falaram, né? É uma transformação. Então, assim, essa é a chance. O jovem tem uma dificuldade. Acho que, assim, hoje todos têm uma certa dificuldade de conseguir um emprego, né? Principalmente o jovem, porque se você não tem experiências, assim, é difícil você conseguir uma porta, né? Então, assim... Nós passamos por isso, né? Nós passamos por isso. A gente sabe o quão difícil é. Né? O mercado, às vezes, em algumas situações, o mercado é cruel, né? Se você não tem experiência, você não tem uma oportunidade, né? E aí, se você tem experiência demais, você tem outra dificuldade. Mas, assim, vamos focar no reality, que a oportunidade é mais para o jovem, não que o mais antigo também não possa, né? Porque o princípio é você ter uma formação e estar desempregado. Pode ter 50 anos, certo? 60 anos, 70 anos, okay. A idade não... É bem-vindo, muito bem-vindo. A oportunidade é para todos. Sem dúvida. Então, assim, tá com sonho, quer trabalhar no Porto? Se inscreva. Se inscreva, a gente vai estar de porta aberta, né? Portas abertas. E corre atrás. E, assim, o mais legal é ver a pessoa correndo atrás e colocando projetos para realizar, para solucionar um problema. Será que às vezes a gente que está dentro do Porto não conseguiu enxergar aquela solução. Exato. E que depois a gente olha e fala, mas era tão óbvio. Era isso. Não é? Era tão simples. Eu costumo dizer, e eu queria até que você refletisse sobre isso, né? Porque você é uma pessoa de RH e eu insisto muito nisso, né? Eu costumo dizer que muitas pessoas buscam o sucesso, estão atrás do sucesso, né? Então, assim, conquistar uma vaga, eu acho que é o sucesso do projeto, né? Você conquistar a vaga. Mas não é o caminho que faz a diferença, Andréia? Quando a gente aprende a gostar do caminho, o sucesso é uma consequência? Sim, verdade. Será que é assim que as pessoas precisam olhar para um projeto como esse, né? E tá encarando a participação dentro desses 30 dias, porque a gente vai ficar 30 dias internado, né? Vão ter que aguentar o Maxwell durante 30 dias para poder chegar até a sala da Andréia para poder assinar ali a contratação, caso seja selecionado para o Adriano. É perseverar? E depois de aguentar o Maxwell, vai ter que aguentar a Andréia. Vai ter que aguentar a Andréia também. Só 30 dias. Aí é uma história profissional em conjunto. Você tocou num tema e eu queria levantar esse tema também. Os 4 participantes do ano passado que foram selecionados, né, e ganharam a vaga de emprego, continuam nas empresas, né? A gente tem 2 participantes na BTP e 2 na Eldorado Celulose. Essa semana eu encontrei 2 lá na Eldorado. E vira uma família mesmo. A empresa acaba apadrinhando esses participantes. Você acha que talvez isso possa acontecer caso um deles leve um emprego na Gelog? Ou seja, a empresa toda apadrinhar para dar certo o projeto? Padrinha. Você acha que esse é uma forma também de... Sem dúvida. E eu posso te contar a história assim, de outra empresa que eu trabalhei. E a empresa veio com, assim... que é meio relacionado. Claro. Tá? Processo de trainee. Eu quero um processo de trainee. E aí se contratou 3 na época, 3 engenheiros. E eu tenho contato com eles até hoje.
Vira parte da família, né? Vira. Eu costumo dizer que vira parte Vira. da família. Tenho mais com um do que com outros, mas todos eles. Pra gente finalizar, E eles me chamam de mames, tá? de Mames, vira família, né? Comigo também, todos os participantes das outras edições, né? A gente tem os grupos de WhatsApp até hoje, a gente se fala até hoje, eu vejo, acompanho Então, o vira sucesso deles e eu acho que isso é muito legal. André, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, né, para que a gente possa finalizar. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero te fazer esse questionamento. Quem é a Andrea? Né? Eu sempre gosto do lado da humanização. Eu sempre faço essa pergunta aqui, porque muitas vezes as pessoas que estão lá na Gelog concorrendo uma vaga, ou até os próprios profissionais, veem a Andrea lá, coordenadora de RH, sentada lá na sala dela, mas não conhecem a Andrea. Quem é a Andrea? Pois é, todos dizem que eu tenho cara de brava, sabe? Já ouvi várias vezes assim, eu tenho medo de chegar perto de você que você tem cara de brava. Mas no fundo é assim... Mas não é não, tá? Não sou mesmo. No fundo, não sou mesmo. A Andrea é uma pessoa de um coração enorme. Faço RH por amor e por propósito. Então, assim... De onde surgiu o insight para começar a fazer recursos humanos, né? Ou se especializar nessa área? Nossa, Max, você quer mesmo ouvir a história? Ah, eu adoro isso. É Meu o que eu Deus. mais gosto aqui no Porto 360, Olha, é conhecer a história das pessoas. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório no jornal Estado de São Paulo. Uau! E lá, como auxiliar de escritório, uma pessoa olhou para mim e falou assim, acho que eu vou puxar ela para ser minha secretária. E aí eu comecei a trabalhar como secretária. E aí outra pessoa olhou para mim e falou, acho que eu vou levar ela como secretária da diretora de recursos humanos. Olha aí eu só. fui ser secretária da diretora de recursos humanos. E lá eu fui. Se apaixonando por recursos essa humanos. área e entrando na área de recursos humanos. E hoje é uma área que está sofrendo e sofrendo bastante uma série de desafios dentro desse universo disruptivo. André, quero te ver na edição do Porto 360 fazendo, quem sabe, a contratação de um dos 9 participantes. Estarei lá. E se você permitir, já te falei que eu quero fazer visita surpresa. Olha lá, já tá aí, tá um spoiler para quem vai participar. A Andrea vai visitar o local onde vocês estarão trabalhando para conhecer também Pode o dar perfil de spoiler vocês. de novo? Fica à vontade. Aqui Falamos quem no- manda é o RH, né? Eu sempre costumo dizer isso. Eu gosto de chuva de emprego no reality. Te falei de comportamento no começo, não foi? Falo de comportamento. Vou lá fazer visita, isso é de Olhar- surpresa para comportamento. Olha aí, ó. Tá aí? Então, vou parar por aqui. Não dá para dar mais spoiler. A gente já falou e já falou bastante. Minha amiga, que prazer te ter aqui pela primeira Prazer vez no foi Porto meu. 360, nesse papo muito legal. Espero, francamente, como eu disse, que você acompanhe, como você vai acompanhar. Eu tenho certeza que vai estar lá de perto com a gente e que eu possa ir lá gravar, quem sabe, a Gelog contratando um dos 9 participantes. Se Muito Deus obrigado, quiser. minha amiga. Obrigada a você. Tá aí, como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Um forte abraço, já fez a inscrição e até semana que vem.